Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Pacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 30 de setembro, segunda-feira, da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de São Jerônimo. Quem foi São Jerônimo? Foi aquele que traduziu a Bíblia para nós. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Estamos aqui encerrando mais um mês, hoje o último dia do mês de setembro e o primeiro dia da semana. Então vamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor. São Jerônimo tinha grande cultura literária e bíblica, colocou seus dons a serviço da igreja. Viveu seus últimos 35 anos em Belém, na oração, na penitência, na vida ascética e monástica. Dedicou-se à tradução da Bíblia, conhecida como Vulgata. Já é bastante conhecida sua afirmação: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Morreu em 30 de setembro do ano 420. Demos graças a Deus por uma vida tão frutuosa para o povo de Deus. Olha que interessante, 35 anos da sua vida, ele se dedicou à vida. Ele morava em Belém, viveu seus últimos 35 anos em Belém na oração, na penitência, na vida ascética e monástica. E ele dedicou-se a sua vida à tradução da Bíblia. Diz que ele ficava no subsolo, no porão de então, deve ser de um convento, alguma coisa, onde ele ficava ali traduzindo a Bíblia. E foi ele que colocou a Bíblia para nós em ordem, do jeito que nós temos hoje, graças a São Jerônimo. Todos que têm acesso à Bíblia, todos, católicos, evangélicos, todos têm acesso à Bíblia por causa de São Jerônimo, um santo da Igreja Católica. Amém? Que São Jerônimo possa interceder por nós, São Jerônimo possa, estando já na presença do Senhor, possa interceder por cada um de nós, para que nós possamos ter amor à leitura, amor à palavra de Deus. E outra curiosidade, diz que ele era muito ríspido, muito seco para falar. Eu ouvi falar isso uma vez. Ele era muito assim, entre aspas, ignorante. Você não conseguia chegar perto dele e conversar com ele animosamente. Mas, independente de qualquer coisa, ele é o tradutor da nossa Bíblia. E hoje também é o dia da secretária, porque São Jerônimo foi o secretário de Deus. Amém? Parabéns às secretárias que nos acompanham aí. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que esse evangelho, 2 evangelhos encorpados em um só, e nós refletimos esse evangelho esses dias agora. Deixa eu até ver que dia que foi aqui. Um evangelho. Teve um evangelho que Jesus perguntou: o que discutias pelo caminho? E eles ficaram com vergonha de responder. Jesus sabia que eles estavam perguntando quem era o maior entre eles, E Jesus vai colocar uma criança no meio deles e vai dizer:
e quem se tornasse como uma criança, né, entraria no reino dos céus. Então, a preocupação dos discípulos, porque quando primeiro Jesus pergunta, quem dizes os homens que eu sou? Aí eles vão responder, uns dizem que Elias, outros que é João Batista, e outros que é Elias, João Batista, ou alguns dos profetas. Aí Jesus vai perguntar, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai responder, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai falar para eles que o Filho do Homem deveria ser entregue pelas mãos dos sacerdotes, doutores da lei, deveria morrer, sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Aí, como Jesus fala isso, eles ficam pensando assim, bom, já que Jesus vai morrer, quem vai ocupar o lugar de Jesus? Essa era a preocupação dos discípulos, quem ia ocupar o lugar de Jesus. Por isso que Jesus estava andando e eles estavam discutindo entre eles. Mas se Jesus vai morrer, quem vai ficar no lugar dele? Eles não estavam preocupados, né, em proteger Jesus ou preocupados com o que ia acontecer com ele. A mente deles estava fechada ainda. E aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e fala: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. Quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. O que Jesus fez na Santa Ceia? Jesus, erguendo-se da mesa, vaso e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, assim ele nos mostrou. Jesus nos mostrou que quem quer ser o maior tem que ser o menor. Não queiramos, gente, passar na frente de Jesus. Quem quis ficar no lugar de Deus, e nós vimos aí no sábado, né, no domingo, São Miguel Arcanjo, que defendeu Deus, né, quem como Deus, ninguém como Deus, expulsou o demônio do céu, por quê? Porque ele queria ser como Deus. E São Miguel Arcanjo perguntou, quem como Deus, cara? Ninguém como Deus. Some daqui, você não tem mais direito de lugar aqui no céu, expulsou o demônio do céu. Então, gente, a gente tem que tomar lugar, o nosso lugar. Nós somos criaturas de Deus, criaturas. Nós andamos e temos que estar em comunhão com Jesus, mas querendo ser o menor. Não queira ser o maior, não. Não queira glória, não queira aplausos, não. A gente não está em busca disso. Nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. O que São Jerônimo fez? Gastou 35 anos da vida dele traduzindo a palavra de Deus a serviço de Jesus, a serviço do Senhor. E o que ele ganhou? Ele ganhou o céu. São Jerônimo já está diante de Deus, na presença do Senhor. Amém? Depois Jesus continua. João vai falar com Jesus. Esse foi o evangelho de domingo. Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não anda conosco. João estava com ciúmes. Nós vimos na primeira leitura de ontem, de domingo, que lá no livro de Números, Deus tirou uma porção da unção de Moisés e passou para 70 anciãos, porque Moisés já não tinha condições mais de liderar aquele povo cabeça dura. Mas 2 não foram lá na tenda, ficaram do lado de fora. E mesmo assim eles receberam essa porção do Espírito Santo que estava sobre Moisés. E eles começaram a profetizar no meio do acampamento. E aí vai dizer que... como é que é o nome dele? Peraí. O sucessor de Moisés. Espera aí que eu vou falar aqui. Esqueci o nome dele agora. Está no Evangelho de ontem. Josué, filho de Num. Ele ficou sabendo que os 2 homens estavam profetizando fora do acampamento e foram falar com Moisés. O que Moisés falou? Moisés respondeu, tem ciúmes de mim?
Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Então, Josué estava com ciúme daqueles homens que receberam aquela porção do Espírito Santo de Moisés. E aqui também João estava com ciúmes de Jesus, porque Jesus deu poder a eles, mas o poder também chegou àqueles que estavam fora do círculo deles, não fazia parte do grupo deles. Mas Jesus vai repreender João. Não lhe proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Jesus vai falar no evangelho de ontem: ninguém pode expulsar demônios em meu nome se ele não for a meu favor. Porque se ele for contra mim, ele nunca vai fazer uma coisa dessa. Em verdade eu vos digo, não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Que não é contra nós, é a nosso favor. Esse foi o evangelho de Marcos, outra tradução, né? Nós estamos refletindo o evangelho de Lucas e esse de domingo foi de Marcos. Então, gente, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos unir. A gente não tem que ficar aí olhando para o outro com ciúme, com inveja. Dentro da igreja católica, meu Deus, quantas pessoas com inveja do outro, um padre com inveja do outro, porque aquele padre fala melhor do que eu, porque a missa dele fica mais cheia do que a minha. O leitor com inveja do outro leitor, porque o padre elogiou aquele leitor. Gente, por favor, nós estamos a serviço do Senhor Jesus e somos servos inúteis. O próprio Jesus falou que nós somos servos inúteis. Então nós temos que nos reconhecer apenas servos. Quem que falou? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A mãe do Salvador, aquela que carregou, que tinha o rei na barriga, Nossa Senhora, mãe do nosso Salvador, ela se colocou como serva. Então que nós possamos também nos colocar como servos de Jesus e trabalhar a favor do Senhor. Amém? Nada de inveja, de ciúme, de picuinha, de fofoca, nada disso, porque tudo isso não vem de Deus. Isso é coisa do demônio. E nós estamos aqui para servir ao Senhor. Que a gente não dê brechas para o demônio entrar na nossa casa, na nossa igreja, no nosso grupo de oração, no nosso círculo de amizade. Não permita, porque essas coisas não vêm de Deus. Amém? Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amanhã, 1º de outubro, vamos celebrar o dia de Santa Teresinha, mas amanhã a gente reflete a história dela. Que você possa ter aí já um final de mês maravilhoso e um início de mês abençoado. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.